Olá pessoal, vamos para mais um review geral do mercado. Hoje dia 22 de março, são 19 horas e 41 minutos. Ibovespa hoje em queda de 0,32%. Fluxo vendedor por parte dos estrangeiros, através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Também vendedor para o Ibovespa futuro, certo? Então quer dizer, 0,32 de queda, venda para o Ibovespa e venda para o Ibovespa futuro. Vamos dar uma olhada como é que estava na nossa parcial que a gente soltou aqui. Era por volta de 13 horas, né? E 58 minutos. Eles estavam com o Ibovespa estava em leve alta, 0,05. A gente estava com 68 milhões em vendas e 9 milhões em compras para o Ibovespa futuro. Então quer dizer, a gente estava fechando dessa condição, certo? Como é que a gente terminou o dia? De 0,05 para 0,32, de 68 para 78 e de 9 positivo no Ibovespa futuro para 57 negativo. Depois o pessoal fala que o fluxo estrangeiro não tem influência no comportamento dos preços em nosso mercado. Por aí a gente vê que a gente saiu de uma alta de 0,05 às 2 horas da tarde para fechar o dia com um pouco mais de 0,3 de queda. De qualquer forma, eu convido as pessoas que não têm esse interesse do fluxo estrangeiro a poder acompanhar, porque realmente é bem interessante o uso dessa ferramenta no nosso mercado. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada aqui na evolução dos contratos. A gente estava fazendo, né, o nosso estudo aqui e tal, com o boletim que a gente soltou por volta de 11 horas, de 13 horas e 55 minutos, né? Eles estavam com esse ambiente de compra, só que já vinha caindo em relação ao movimento de pico que eles fizeram na primeira hora do dia, e realmente eles inverteram a mão e ficaram assim até o final do pregão de hoje. E se a gente observar, o índice ficou bem lateral no dia de hoje no gráfico aqui em base horária. Inclusive até às 17 horas ele tinha um pico em 51,5, 51.500 e um fundo aqui na região de 51.300, quer dizer, menos do que 200 pontos de variação durante todo o pregão de hoje. Na última hora do dia, fizeram aqui um movimento de compra em relação à cotação bem expressivo, 240 pontos, certo? Em relação ao movimento do dia. Só que o fluxo não refletiu esse movimento. O fluxo, inclusive, acelerou um pouco mais o volume de venda. É claro que a gente sabe que esse fluxo estrangeiro não opera o nosso mercado depois das 17 horas com a mesma intensidade que eles operam enquanto o mercado americano e o nosso mercado está aberto. Mas mesmo assim, eles adicionaram aqui um pouco mais de 4 milhões em vendas nessa hora final do dia, onde que o índice se valorizou aqui 240 pontos. Vamos observar isso no pregão de amanhã. Para o dólar, pessoal, a gente observou aí, a gente chegou até a comentar no nosso boletim intraday que os dois últimos dias eles estavam atuando na ponta de venda no dólar futuro. Inclusive, sexta-feira eles terminaram o dia com um pouco mais de 20 milhões de reais em vendas. Ontem, segunda-feira, eles terminaram o dia com um pouco mais de 2 milhões de reais em vendas. Ou seja, nesses 2 dias eles somaram aí um pouco mais de 22 milhões de reais em vendas no dólar futuro. O dólar sexta-feira fechou em 3.638 e ontem fechou em 3.631, quer dizer, cotações bem próximas nos dois últimos fechamentos, com eles atuando na ponta de venda. O que aconteceu no dia de hoje? Quando a moeda americana começou a ter uma desvalorização mais intensa, o que eles fizeram? Atuaram fortemente na ponta compradora. Ou seja, eles realizaram possíveis lucros das vendas dos dois últimos dias na moeda americana. Quer dizer, venderam um pouco mais de 22 milhões e nessas 3 horas aqui eles atuaram na ponta de compra em 16 milhões de reais e o dólar saiu de 3.631 para 3.591, ou seja, 40 pontos aqui de queda, e eles aproveitaram esse movimento para atingir o pico comprador em relação à cotação da moeda americana. Vale lembrar que hoje esse fechamento em 3.584 é o menor fechamento para o dólar futuro da série J, que a gente vai encerrar agora no dia 31 de março. Então hoje foi o fechamento de nível mais baixo para a série J do dólar futuro no nosso mercado. Vamos observar isso em relação ao fluxo estrangeiro. E um dado importante que eu vou dar já de antemão para o pessoal é o seguinte: pessoal, nesse contrato J eles estão
no dólar futuro com um fluxo acumulado vendedor em pouco mais de 28 milhões de reais, certo? Considerando o primeiro pregão do mês de março, que foi dia 1º de março, até o dia de hoje, eles estão com um pouco mais de 28 milhões e meio, 28 milhões na ponta vendedora para o dólar futuro. Sabe qual é o preço médio que eles estão negociando o dólar futuro até o dia de hoje? 3.749. 3.749, ou seja, eles estão com posições vendedoras em pouco mais de 28 milhões e um preço médio de venda em 3.749. Então, quer dizer, a gente está aqui com uma cotação de 3.584, então cerca aí de 160 pontos de variação positiva em relação ao acumulado de fluxo no dólar futuro por parte desses investidores. Vamos dar um pulinho agora nos ativos. A gente já tinha percebido que Bradesco estava como carro-chefe de compra por parte deles hoje, no nosso boletim mais cedo, continuou dessa mesma forma, inclusive também o Banco Bradesco, a ação ordinária, inclusive subiu a ação ordinária, né? Eles também atuaram na ponta de compra e também atuaram em BB Seguridade, Petrobras ON e Raia Drogasil. Na ponta de venda, Banco do Brasil, Petro 4, inclusive eles compraram Petro 3, inclusive o ativo teve uma valorização mais expressiva do que a valorização de Petro 4 que eles atuaram na ponta vendedora. Depois eles venderam Itube 4, Pão de Açúcar e Ultrapar. Vale observar aqui que as ações tanto da Croton quanto da BB Seguridade tiveram vários movimentos durante o dia que foi inversamente proporcional ao fluxo. Lembra que a gente sempre comentou que o fluxo não sempre acerta a todo momento, mas no mínimo a gente tem que ficar de olho. Por quê? Porque o ativo que cai 5%, eles atuam na compra em 30 milhões. O ativo que sobe 5%, eles atuam na venda em 21 milhões de reais. Então vamos observar isso para os próximos pregões. Para a gente poder finalizar, o net em relação ao preço médio das ações que eles compraram hoje ficou em 0,57%, certo? O net de preço médio das ações que eles venderam no dia de hoje ficou em 0,75%. Ou seja, para as ações que eles compraram, ganharam 0,57%. Para as ações que eles venderam, perderam 0,75%. É isso que a gente chegou a comentar no vídeo de ontem. Nem sempre eles acertam toda hora. E mesmo porque as operações que eles fazem aqui, que a gente está levando em conta uma cotação intraday em relação à variação do pregão anterior, não é certo que eles fazem uma operação. Todas as operações desses players são de day trade, de jeito nenhum. A gente tem aqui a noção que provavelmente os ativos que eles fazem pressão de compra tendem-se a se valorizar e os ativos que eles fazem venda tendem-se a se desvalorizar. Mas de qualquer forma, hoje já ficou evidenciado que eles ganharam 0,57 na ponta de compra, mas eles perderam 0,75 na ponta de venda. Pessoal, fico por aqui. Eu gostaria de primeiro dar um recado para o pessoal que está fazendo os comentários lá no canal do YouTube, que eu fico muito agradecido mesmo pelas mensagens. Eu quero que vocês realmente participem. Se tiver algum ativo específico que vocês queiram ver a movimentação de fluxo, como é que está a movimentação de um determinado ativo, né, algum setor específico que compõe a nossa bolsa, podem ficar à vontade para poder fazer as sugestões, que a gente vai sempre atender aqui na medida do possível, e agradeço demais realmente a audiência que o canal está tendo em relação principalmente ao investidor pessoa física que atua no nosso mercado e que realmente é imprescindível saber a movimentação dos grandes players internacionais na nossa bolsa. Pessoal, fico por aqui, um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim. Tchau, tchau.